Alô, amigos. Eu ia dizer da Rede Vale, para te ver. Que legal, né? Sem dúvida. Tantos anos dentro de nós. Alô, amigos da RDK. Estamos aqui com o Rodrigo Angelim. Não tem nenhum Antônio no meio, nada. Não, não, só o Rodrigo Angeli. Só Rodrigo Angeli. Angeli. Ângelo. Um- Angelical, uns angelical. falam Angeli, outros Angeli, outros Angeli. Tem um pouco de tudo aí nessa. Ele foi nosso colega do Jornal Formativo por mais de 10 anos. Na primeira entrada, assim, a gente entrou, de repente não apresentamos ele o, o tão quanto ele merece, né? Porque foi muito legal trabalhar contigo, né? Obrigado. Muito legal. Da mesma forma. E às vezes tu emocionado lá chamava, ô pai! Não, o paizão aqui. É verdade, né? É aquela coisa, como eu te disse antes no primeiro bloco, eu precisei do apoio de muitas pessoas aqui quando eu vim. E tu foi uma pessoa que me deu esse apoio. Não somente na questão profissional, como fotógrafo, como pessoa que te passava fontes, enfim, mas também naquela questão dos conselhos, né? Dos conselhos de uma pessoa mais experiente para uma pessoa mais jovem que precisava aprender, precisava também conhecer um pouco mais da região, até mesmo das pessoas com quem, às vezes tu iria para uma comunidade, tu precisava do conselho, olha, lá naquela comunidade, cuida um pouco com isso, não fala tanto nisso. Essas questões que são comuns do dia a dia de um jornalismo. Essas E, manhas que a gente tem, né? sem dúvida, e essas mães, muitas tu me passavas, né? Então eu sempre brincava, né? Tu era o pai ali não só pelo convívio que a gente tinha nos finais de semana, muitas vezes, muitas horas juntos, né? Que às vezes eu não tinha com o meu próprio pai que estava longe, no caso, morando em outra cidade, né? É verdade. Meu pai hoje é em Santa Cruz, aqui Hoje também ele está também. morando em Santa Cruz do Sul. Beleza. Eu lembro de um que a gente fazia aquelas corridas delas, eu não sei, lá em Estrela. Só Aqueles elas. frio danado, cara. Frio, frio, frio. Meu E Deus. Estrela segue com essa tradição de corridas, né? Aham. Tanto que agora vai ter a rústica de Estrela. A 14ª rústica de Estrela. É agora em setembro, né? Tá com as inscrições ainda abertas. Ela perdeu o codinome Inverno porque não vai ocorrer bem no inverno. Eles não quiseram fazer aquela referência tanto ao frio, justamente por causa disso que tu comentaste agora. Muita gente, quando a rústica é de inverno, já pensa em frio, meu Deus, vou ter que correr no frio, já desiste. Então resolveram tirar um pouco isso também da Boa rústica ideia. de Estrela, porque ela envolve muitas pessoas que não só vão lá para correr, mas também para caminhar, porque também permite isso. E, por exemplo, Estrela vai ter agora no domingo a 10ª caminhada ecológica. Nós estávamos falando antes das opções de esporte, né? Ó, mais uma, por exemplo, o pessoal vai sair às 7 horas da manhã numa comunidade do interior e percorrer um trajeto de 5 quilômetros por rotas no meio do meio ambiente lá em Que Estrela, né? maravilha. Que maravilha. As caminhadas ecológicas. Que maravilha. Isso tudo tu fazia também. Também fazer essa cobertura, faço até hoje, né? A gente ainda faz essas coberturas. Hoje tu é assessor? Hoje estou na assessoria de imprensa de Estrela, já há 8 anos já. Que maravilha, maravilha. Vamos voltar ao jornal? Vamos, tranquilo. Olha esse monte de jornal que está do teu lado aqui, aqui da Pois câmera é, não tá pegando aqui. eu tava tentando até não esticar muito o pescoço, até não olhar muito aqui, mas sem dúvida, é tocante demais tu olhar para tu parar para pensar em quantos aqui tem teu nome, quantas histórias tu contou aqui, né? Eu só. Eu acho que tu também. Aliás, tu Ah, continua contando. Tu continua contando não, histórias. quando eu digo Sim, você, de todos, né? é todos, né? Mas eu digo de uma forma mais particular nossa aqui, tu parar para Era, pensar quantas histórias, eu penso que o jornal passou mais de 1.000 pessoas. rotatividade No teu tempo tinha 100. eram pessoas, né? Eram Era muita muitas gente. pessoas trabalhando lá, né? Claro que como em todos, os veículos de comunicação são um tanto complicados nesse sentido, porque não é difícil tu manter um jornalista, porque o jornalista sofre muita pressão, ele sofre muita a questão de também ideologia, às vezes E tu foste pressionado? oi, Tu foi alguma vez pressionado? a gente é ainda até hoje, Mas eu digo né? naquele tempo.
no esporte? Não muito. O esporte ele é uma coisa um pouco mais leve, como eu te comentei, né? Ele é uma questão um pouco mais leve. Mas tinha pressão, sim, de dirigente para falar bem melhor do teu time, que não gostava daquele comentário que tu fez em tal matéria, onde diz, tu errou tal gol. Não errei, sabe? Então tem esse tipo de situação. A gente sofre esse tipo, mas isso é quase que uma rotina e a gente tem que saber lidar com isso, né? Tu acha que mudou alguma coisa Olha, hoje, ontem e hoje? mudou, tá mudando ainda. Mas muito também por culpa dos próprios profissionais de jornalismo, que não estão, ao meu ver, tão bem preparados como eram os de antigamente, os demais. Não só pela questão da formação, mas também pela questão de sair da campo. É isso que eu digo. Hoje eu vejo um jornalismo sendo feito muito das próprias redações, sendo feito muito por telefone, pela internet, por esse contato. O teu tempo já era assim, né? Já era, mas a gente ia muito pra rua, Elton. A gente fazia muita reportagem nas ruas, a gente saía muito a campo. A gente tinha internet, tinha, mas não era com a gente tinha redes sociais, mas não era com a facilidade que se tem hoje. Para te encontrar alguém era só se tu fosse lá, batesse na porta da casa de tal pessoa para conversar com ela. Hoje não. E é só no pessoal, no conversar, que tu vai descobrir certas coisas. Hoje tu troca 3, 4 mensagens pela rede social com alguém, tu já tem as tuas informações, mas não tem É uma coisa pessoal. aquela coisa pessoal, aquela coisa que tu só vai descobrir e tu só vai conseguir obter é no olho a olho. Né? Isso eu digo muito, então, por culpa das atuais formações do jornalismo, da atual dinâmica também do dia a dia, porque ela exige muito mais rapidez hoje, né? E também por um certo até comportamento dos jornalistas de não irem tanto a campo. E quando eu digo a campo é ir para a rua, é ir para a sala de aula fazer uma matéria de educação, é ir para o hospital para fazer uma matéria de saúde, para um posto de saúde, né? É isso que quando eu falo sair da campo é isso aí. Sim, tu não pode fazer um futebol hoje, a gente faz Grêmio e Inter, mas não está lá. Meu sonho é um dia estar lá. Sim. Né? E por que Faço não? por assessoria. Não, Sonhar tu sonhar pode receber, hoje tu pode acompanhar um jogo de futebol estando lá, olhando pela TV. Tu faz hoje um jogo de futebol olhando pelo celular. Sim. Tu tá enxergando, tu pode estar ao mesmo tempo ouvindo uma rádio pegando diferentes opiniões. Sim, Mas é só tu estando lá que tu vai ver, olha, aquele torcedor gritou tal coisa, aquele torcedor falou tal coisa. Foi aquele momento que o tal treinador viu que aquele lance que ele resolveu botar o jogador que mudou a história do jogo. Ele perdeu porque aquelas coisas que só na essência. Na essência, é só no olho a olho que tu vai conseguir ir da mesma forma em diversas áreas do jornalismo, né? E hoje tu gosta mais, continua fazendo a geral. Eu tenho uma ligação muito forte ainda com o esporte, Elton. Sou apaixonado por esporte, mas como assessor de imprensa a gente trabalha em tudo, né? A gente faz desde a matéria de política, economia, visitas de pessoas importantes aqui na região, até mesmo as matérias de esporte como um todo, né? Mas eu como assessor de imprensa a gente trabalha em todas as áreas. A gente é necessário tu ter essa amplitude de conhecimentos para quê? Para hoje estar fazendo aqui uma matéria de futebol, amanhã tu estar fazendo uma matéria de juros e orçamento, né? Depois tu fizeste um pouco de TV também informativo, não te dá vontade de fazer comentários, fazer alguma coisa? A gente está sempre participando, né, de um programa de rádio aqui, um programa de rádio lá. Eu nunca vou me esquecer, por exemplo, lá eu com 18 anos, quando eu já estava no grupo O Sul, lá na Rede Pampa, que faltou um comentarista num programa de esportes lá da Rede Pampa, e eles disseram, chama aquele menino lá. E eu chamei, eu aceitei o convite. Quando eu olhei pro lado, eu estava com um Zinho do lado, Ronaldinho Gaúcho do outro, e eu perdido não, mas meu Deus do céu, né? Estou aqui mas do lado do que sabia. Mas participei, consegui fazer meus comentários, fiz as minhas indagações, minhas perguntas. Não sei se me saí tão bem, mas participei outras vezes dos programas lá, né? E assim foi aqui também, né? A gente sempre participou dos programas de rádio,
da própria TV Informativo, que a gente levava junto com o Gasparotto pessoas lá para o jornal para contar a história delas, entrevistar elas, o que era muito interessante também. Que bacana. Ah, no futebol, tu gostava de fazer Grêmio ou Inter? Eu não tenho quando tu gosta de fazer futebol, tu gosta de qualquer maneira, né? Quem me conhece hoje, eu não vejo problemas nisso. Tu pode ser, como é que se diz, na hora que tu exerce a tua profissão, tu consegue ser correto, isento, mesmo tu tendo partido, mesmo tu tendo... Eu sempre, como o pessoal acabou me conhecendo ao longo dos anos, eu sempre fui gremista, né? Sempre fui um torcedor que deixei isso bem claro. Colecionador de camisa. Colecionador de camisa, de objetos do Grêmio desde pequeno. Mas eu sabia, eu conseguia me controlar na hora de fazer um comentário, fazer um texto, ser isento. E é assim da mesma forma até hoje. Claro que quando tu é identificado com um clube, tu vai pegar um pouco mais daquela... Ah, ele tá falando isso porque é gremista, ele tá falando isso porque é colorado. Mas vai ter aqueles momentos de brincadeira que eu também acho que a nova geração do jornalismo esportivo permitiu isso. Aquela coisa de brincar com isso, de tu tomar partido, mas fazer disso O torcedor é mais crítico, né? Hoje, se tu fosse falar do Grêmio que está acontecendo, tu é muito mais crítico que o Colorado. O Colorado vai dizer, tanto faz. E tu não, tu vai dizer. Ou é que o torcedor colorado vai pro lado da brincadeira. Certo. Ele não vai analisar, por exemplo, o momento do Grêmio por um lado talvez um pouco mais sensato e o porquê do que está ocorrendo. Já o torcedor do Grêmio, sim, ele não vai aceitar a brincadeira ou não, mas ele vai saber tirar assim, opa, o que está acontecendo de fato com o seu clube, com o seu, né, com o seu time. E aí a gente tem essas opiniões, né? E os gremistas têm um jogo muito importante amanhã. Amanhã contra o Vila Nova. Querido, eu gostaria assim, ó, eu tenho, cara, uns 15 eu entrei em contato que trabalhou conosco e muitos não conseguem, outros acham que não tem histórias, né? Eu acho que cada um que trabalha, seja um meio de comunicação, numa empresa, uma fábrica, enfim, num comércio, a gente sempre tem história, né, para contar, sempre tem. Sem dúvida, o informativo, ele foram, como tu disse antes, 15 anos, né? Então tu imagina 15 anos tu convivendo com aquela... Eu me lembro que eu sentava do lado do Emílio Rota, que fazia polícia, e atrás da gente tinha o rádio que a gente se comunicava com os próprios motoristas. Então, era aquela coisa assim, quando tocava aquele sinal do rádio, né? Meu Deus, opa, o que é? Da onde que está falando? Era engraçado demais aquela coisa de gente que se comunicava pelo rádio, estamos perdidos, não encontramos a casa de tal pessoa que a gente precisa entrevistar, aonde que é? Daí ficávamos brincando pelo rádio com os trotes que a gente passava pelo próprio rádio ali para os motoristas. Poxa, tu parar para pensar que os carros do informativo tinham rádios amadores e não só eles, como a sucursal de Estrela e o Jornal Informativo de Arroio do Meio. Aí a gente ficava escutando quando vocês... uma vez eu acho interferir, vocês fizeram, foi demais. Gente, só um pouquinho, eu tenho gente aqui na minha sala. Mas eu quero só dar um toque assim no Rota. O Emílio foi o melhor jornalista policial, não sei se é esse nome, que eu conheci na minha vida. E gostava, né? Ele gostava e infelizmente ele saiu desse meio. Cara, que homenzinho para descobrir coisas. Cara. Do meio não do jornalismo, mas do meio investigativo da polícia, né? Incrível, ele tinha... Enfim, mas é isso que é legal. É a mesma coisa que tu tá fazendo esporte, tu tem que estar inserido e saber de tudo. A gente tinha uma equipe muito boa no informativo. A equipe do Informativo do Vale, em alguns anos ali, na década dos anos 2000 em diante, 2000 e depois também, depois de 2010, 2011, a gente tinha uma equipe muito produtiva, ela era muito boa. Teve um momento lá que a redação estava muito fechada, ela conseguia reportagens incríveis, a gente teve um momento muito fantástico lá no jornal. Se tinha bons profissionais e profissionais que, mesmo recebendo ofertas para trabalhar fora, não aceitavam, porque queriam permanecer ali, porque gostavam de trabalhar aqui em Lajeado e no Informativo e na Rede Vale, né? Não só por causa do jornal, mas também da região, mas porque, como eu te disse antes, a região também te ofertava fazer grandes reportagens em todas as áreas, em todas as editorias, né?
mas muito porque era bom demais a gente trabalhar na Rede Vale. Era muito divertido, gostoso. Rodrigo, meu querido, tem que terminar com essa, divertido, gostoso e legal. Muito obrigado por ter aceito Eu que falar um agradeço. pouquinho do nosso jornal, um pouquinho do tempo que nós estamos debatendo ou conversando aqui, batendo um papo eu e tu, né, sobre o jornal informativo. Eu fui feliz em te ter como colega em 15 anos e sou feliz Pois em é. te ter como amigo hoje. Até hoje, Até né? hoje a gente se encontra aí, é legal dar um abraço nesse gigante, Rodrigo. Não com tanta frequência, né? A gente já não Sim, se vê tanto, né, Elton? sim, Na época era todo final de semana, né? Não tinha verdade. final de semana que não. E agora de vez em quando, né? Nas Sim, corridas, nos jogos também, né? claro que Que, sim. claro que hoje eu, como assessor de imprensa de Estrela, naqueles eventos mais ligados à Estrela, né? Claro, claro. Mas da mesma forma, te agradeço muito, sem dúvida, sempre é bom a gente relembrar algumas histórias, pensar naquele grande veículo de comunicação que foi uma referência não só para o Vale, mas para o Estado quando se falava em jornalismo. A gente não deve deixar essa história se apagar. Teve um destino triste, como muitos outros veículos de comunicação em todo o país, né? Mas não vai por não é porque de certa forma deixou de circular o jornal que ele vai sair da memória das pessoas. Isso, o exemplo está aqui, tá é história, né? A Rede Vale de Comunicação, o Jornal Informativo, a sucursal de Arroio do Meio, Nova Geração, quando ainda pertencia, né? A Rede Vale é história, né? E história a gente deve valorizar muito. A história não apaga, está escrita. Sem dúvida. E tem fotos também. Oh, sem dúvida. As tuas muitas, né? As tuas também. Ah, Porque esses repórteres tiravam foto e muito bem também. a gente faz isso até hoje, precisa, né? Nem sempre a gente pode contar com um fotógrafo como você do lado, né? Sou Então, muito caro. Brincadeira. Forte abraço, meu querido. eu que A gente agradeço. volta, Abraço a a todos. gente volta a falar, se Deus quiser. Pode Até deixar. mais.